Bem-vindo ao tutorial de Introdução à Geoestatística. Agora iremos abordar os métodos de desagrupamento. Na aula passada vimos como construir os gráficos de dispersão Scatterplot e os gráficos de quantis Qqplot e a estimativa por regressão linear a partir de variáveis correlacionadas. A utilização de amostras para estimativas requer que a amostragem seja representativa na área de interesse. Em algumas situações, as amostras não estão igualmente dispersas pela área. Assim, o agrupamento das amostras enviesam a distribuição dos dados. Nesses casos, os métodos de desagrupamento são recomendados para obter uma distribuição representativa do depósito. Por que devemos usar os métodos de desagrupamento? Usamos porque dados agrupados de uma variável podem influenciar erroneamente o sumário estatístico e, por conseguinte, a estimativa. Isso acontece devido a uma amostragem preferencial dos dados em uma determinada região. Por exemplo, poucas amostras com alto teor próximos a muitas amostras com baixo teor podem impactar nas estimativas, gerando resultados discrepantes. O que podemos fazer para evitar o agrupamento dos dados? Realizar um plano de amostragem regular que contemple a área a ser estimada e garantir que as amostras sejam representativas. Resumo dos algoritmos de desagrupamento. Método da poligonal. As amostras recebem pesos diretamente proporcionais à área do polígono de Voronoi. Não usaremos nesse estudo. Métodos das células. A área é dividida em células e cada amostra recebe um peso inversamente proporcional à quantidade de amostras em sua respectiva célula. Método do vizinho mais próximo. O valor da amostra é calculado baseado na distância da amostra com a amostra mais próxima a ela. Agora, vamos realizar o método de desagrupamento utilizando o software Arc2James. No Arc2James, os exercícios serão realizados a partir do banco de dados Point7. Agora, iremos desagrupar a variável ouro pelos métodos das células móveis e o método de desagrupamento do vizinho mais próximo. Inicialmente, devemos ir no menu Algoritmo, selecionar o algoritmo Cell Declustering. Selecione o objeto Point7. Em seguida, escolha um nome para o peso das amostras. Selecione a variável a ser desagrupada. Selecione a quantidade de células. Neste caso, o número de células escolhido foi 20. Este número é um número arbitrário. Determinar as dimensões das células. O valor mínimo para os eixos x, y e z e os valores máximos para os eixos x, y e z. O valor de máximo da célula deve ser a metade da malha amostral. Nesse caso, a malha amostral é irregular. Sugere-se testar vários alcances para obter a menor média. E clique em Run. Agora, vamos verificar a média para cada célula. Devemos ir no menu Data Analysis e selecionar a opção Data Analysis. Selecionar a opção Statistics e, em seguida, Histogram Continuous. Selecione a variável U e todas as células denominadas como peso e clique em Display. Selecione a opção Estatística Descritiva. Nesta opção, aparece o nome da variável, a dimensão da célula, o tamanho das células nas direções x, y, z e a média do ouro desagrupada. Neste caso, é necessário verificar a célula com menor média. Sabemos que a diferença entre a média desagrupada e a média aritmética
mostra a existência de amostragem preferencial. Uma boa prática em casos de malha amostral irregular é testar vários tamanhos de células, para que possa escolher a menor média desagrupada possível. Ao compararmos a média do ouro desagrupado com a média aritmética dos dados, podemos ver que existe uma diferença de 14,48% entre as médias. Isso indica a existência de amostragem preferencial em algumas regiões do depósito. Agora, iremos ver o método do vizinho mais próximo. Carregamos o mesmo arquivo com o banco de dados. Será necessário criar um grid cartesiano. Para isso, dê nome ao grid, coloque o número de células em X e Y. Este grid deve ter dimensões 1 por 1 e abranger toda a área do depósito. Então, precisaremos das coordenadas máxima e mínima do banco de dados. No caso X, colocaremos 260 células com um tamanho 1 e mínimo 0. Em Y, 300 células em tamanho de célula igual a 1 e mínimo 0. Em Z, deixaremos o número 1 porque o depósito é em 2D e filtraremos os valores de menos 9,9. É necessário verificar se o grid abrange todas as amostras. Para realizar o vizinho mais próximo, devemos ir no menu Estimation e selecionar o algoritmo Nearest Neighbor. Selecionamos o grid criado. Em seguida, escolhemos o nome da variável que iremos analisar. Selecionamos o objeto PointSet e a variável e escolhemos o range, ou seja, o alcance de varredura, para garantir que todos os blocos sejam preenchidos do grid. Para mostrar o histograma dos dados declusterizados, clique com o botão direito do mouse no item criado e escolha a opção Histograma. Assim, teremos o histograma da variável ouro desagrupada. Em seguida, vamos compará-lo com o histograma do ouro original. Essa figura pode ser salva como mostrada anteriormente. Agora, iremos comparar o histograma do ouro agrupado com o histograma do ouro desagrupado. Devemos verificar que os histogramas devem ter a mesma distribuição. Podemos verificar que a média do ouro original com a média do ouro desagrupado tem uma diferença de 40% entre elas. Isso significa que existe uma amostragem preferencial entre as amostras. Agora vamos analisar os dados. Como podemos perceber, o vizinho mais próximo foi mais eficaz. Agora devemos refletir, por que as médias são diferentes? Essa resposta será dada no final do tutorial. Agora faremos o mesmo procedimento para a variável cobre e vamos compará-los. Analisaremos a variável cobre desagrupada por células móveis com diferentes tamanhos de célula e alcance. A média do cobre desagrupado por vizinho mais próximo foi 2,76. Podemos verificar que a variável cobre também possui amostragem preferencial. Comparando as médias obtidas com as metodologias por células móveis e por vizinho mais próximo, a média dos dados originais, verificamos que, para a variável ouro, a média reduziu em 28,7%. E para a variável cobre, a média reduziu em 36%. Agora, temos a resposta do quiz. A diferença entre os valores entre a média das variáveis está relacionada aos seguintes fatores. A variável cobre possui maior densidade amostral e a estratégia de amostragem abrange todo o depósito. Já a variável ouro possui amostragem preferencial nas zonas de alto teor, e a malha de amostral é irregular e também possui menor densidade. Obrigada pela atenção, nos vemos nos próximos vídeos.